Saudações. Um inscrito aqui do canal me enviou um vídeo do Fábrica de Noobs falando sobre aquela Utopia dos Ratos. Eu falei da Utopia dos Ratos aqui no canal em duas ocasiões, né? Ah, Aí ele me indicou esse vídeo, né? E primeiro vídeo que eu vejo que não é além do meu, que eu achei que ficou bem feito, bacana. Ele parou para fazer a edição né, direitinho, tudo bonitinho. Então ficou um vídeo bacana, ficou um vídeo legal. Ainda tem algumas ressalvas, mas ficou muito melhor, por exemplo, do que o Fábrica de Noobs é um canal grande, né? Tem mais de 100 mil inscritos com certeza, não lembro quantos exatamente tem, mas deve ter uns 300 mil, não sei. Ah, e, e assim, aí no momento ele até comenta, eu resolvi desmistificar porque só tem a mesma, na internet, pelo que eu vi, só tem a mesma informação repetidas várias vezes. E não é verdade, o meu vídeo, pelo menos eu posso falar, se você parar pra assistir o que ele fez e assistir o meu vídeo, o dele tá mais tudo colocadinho assim, com gráficos e tudo mais, mas pelo menos eu fui ao estudo assim como ele foi e tá lá. Você vai ver que o meu vídeo não é uma repetição daquele vídeo do review do Jack, que inclusive eu já teve ocasião aqui no canal que eu parei para discutir sobre a forma como ele aborda os belos, né, os bonitos, né? Então, os belos eles eram aqueles ratinhos que, né, eles receberam esse nome justamente porque eles não brigavam, eram saudáveis, tinham uma pelagem bonita, né? Então, ou seja, o oposto do que acaba falando lá naquele vídeo do Covil do Jack, que tem trocentas visualizações, né? Só que eu queria comentar sobre uma coisa em específica, que é no finalzinho desse vídeo do Fábrica de Noobs, ele levanta ele coloca assim, né, sem fazer muito contraponto, né, que o Calhoun, até acho que pela proposta, né, que é só apresentar e não tirar nada, não fazer nenhum tipo de análise, mas o Calhoun ter dito que ele só via três futuros possíveis para a humanidade, um seria subir, crescer a população e até chegar num limite absurdo, tipo 50 bilhões, e depois declinar até a extinção, ou então manter a população, ou então cair para que pudesse, de forma guiada, evoluir a humanidade, seja lá o que quer que queira dizer isso, né? Primeira coisa então assim, então o que eu vou fazer agora é reiterar o que eu já disse no meu vídeo sobre essa questão da Utopia dos Ratos, que é que o ser humano, o homem, não é um rato, né? Então, e isso você vê em diferenças experimentais também, né? Então, eu vou falar um pouco disso. Teve uma inscrita que há uns dias atrás eu fui parar para ver lá nos Analytics e eu vi uma mensagem de uma inscrita que ela perguntou assim, ela colocou assim, mas espera aí, se todos esses ratos estavam ali, toda essa população de ratos veio de um número pequeno de ratos, não teve fatores genéticos, e aí eu acrescento epigenéticos, que possam ter influenciado, né, nessa derrocada né, desse agrupamento de ratos. E a primeira coisa é que sim, né? Sim. A segunda coisa é que só alimentação e os meios de subsistência não são obviamente o suficiente para manter uma população saudável. Então, se você pegar um monte de ser humano, colocar dentro de uma fábrica, ficar dando comida e alimento e água e tudo mais, o resultado não vai ser bom, as pessoas vão querer sair de lá, né? Então tem essas questões assim. Mas, então tem essas questões com relação aos próprios experimentos. Eu mesmo cheguei a comentar no finalzinho do meu vídeo que, novamente, o ser humano não é um rato, e poucas alterações no experimento já geravam resultados diferentes, né? Então esse era o caso. Além de tudo, você vai ver em diversos experimentos, eu vou dar um exemplo.
nos porquinhos, aqueles porquinhos da Índia, né? Se eu não me engano, eles, né? Guinea pigs. Eles não produzem vitamina C, assim como o ser humano. Então a maior parte do cachorro produz, a maior parte dos mamíferos produz a própria vitamina C, o ser humano não produz. E os porquinhos da Índia também não. Então, para você testar vitaminas e alguns tipos de medicação, você utiliza esse tipo de roedor. E eu lembro de um experimento em que eles deram dois grupos, né? Então, para um grupo eles deram a vitamina C natural, que eles consumiam, né? Eles deram a suplementação de vitamina C através da alimentação que ele já tenha, né? Ou seja, através de plantas, etc. E no outro grupo, o correspondente sintético, né? Para ver se porque há diferença, né? Quando você para observar as moléculas das duas vitaminas, elas são bem diferentes. Então fizeram esse experimento e chegou-se à conclusão de que sim, os dois grupos viviam ao mesmo tempo, então não tinha nenhum problema nesse primeiro caso, mas com uma ou duas gerações a taxa de fertilidade do grupo que recebia exclusivamente a vitamina sintética piorava muito. Então, ou seja, eles ficavam menos férteis. Eles foram ficando inférteis até que eles sumiam também. Então, esse é um experimento interessante, porque eles pegaram e fizeram a mesma coisa com os seres humanos. Então, eles conseguiram gente que se voluntariou para esse tipo de experimento, né? Então, você pagando, as pessoas se sujeitam a bastante coisa. E sim, há um decréscimo, mas muito menor do que aquele dos ratinhos, porque era uma ou duas gerações e já acabava, já não dava mais conta. No ser humano, não. O ser humano é muito mais resiliente, o organismo do ser humano encontra maneiras de lidar com aquilo. Além disso, o ser humano é um animal racional, né? E se você é cristão como eu, ou se você acredita em Deus, dotado de uma alma, né? Então, eu acho que eu queria fazer pontuar isso, né? Também outros experimentos, por exemplo, esses experimentos dentro de náufragos e tudo mais. Há casos, sim, em que os náufragos náufragos e vítimas de avião, que eles recorreu-se ao canibalismo. E em que casos foram esses? Principalmente aqueles casos em que eles esperavam ser resgatados. Uma vez que não há o resgate, se chega-se, né, a uma determinada população, você tem registro de... Não, eles resolveram se estabelecer ali e se adaptaram e conseguiram sobreviver por 10, 15, 20 anos, né, a partir de uma população reduzida. Então, o ser humano é muito mais resiliente. Então, é isso que eu gostaria de falar. Então, o ser humano não é um rato. Então, não há essa análise de... também, eu questionaria 50 bilhões de pessoas, como que se chega... Primeiro, né, como que se chega partindo do princípio de que né, o homem não vai conquistar outros... não vai sair do planeta, né? Não vai conseguir recursos fora do planeta. Hoje em dia, por exemplo, aquele estudo do Malthus já foi por água abaixo há muito tempo, né? Então, todas aquelas premissas que previam um colapso de suprimentos uma vez que se atingisse uma certa população, isso já foi por água abaixo, né? O ser humano continua aprimorando numa velocidade maior as formas de obter seu sustento e a sua subsistência em relação aos demais. Uma outra coisa, um outro mito que eu gostaria de... Mas aí não foi daquele vídeo do Desmistificando, não estou me referindo especificamente ao vídeo, mas muita gente aparece aqui no canal achando que tem essa questão dos MGTOWs hoje em dia, dos herbívoros e tudo mais, e que isso arrisca a humanidade. E não, a humanidade não. O que pode acabar acontecendo é algumas civilizações, algumas culturas acabarem sendo substituídas por outras. Por quê? Porque a taxa de fertilidade é muito diferente, né? Então, por exemplo, quando eu falo do Japão, o Japão tem lá 60%, 70% da população que não quer mais saber de se reproduzir, certo? Dos jovens. Então, tudo bem, esses aí vão sair da piscina genética.
vai haver um declínio vertiginoso, mas quando você para olhar, existem grupos pequenos que têm uma taxa de fertilidade muito grande. E isso não acho que... E quando você... Diferentemente dos estudos do Calhoun, né, o ser humano, ele pega, por exemplo, você pega os grupos mais... que tem uma estrutura familiar mais tradicional, por exemplo, e eles têm contato entre si, eles vão estabelecendo meios de se propagar e de propagar essa cultura e de continuar e dar continuidade. Eles não fazem parte como no experimento, tipo, de um alfa com haréns, ou não é disso que se trata, né? São estruturas de civilização que são distintas, né? Então, modos de encarar a civilização e de promover a cultura, de promover os filhos e etc., que são distintos, né? Então é isso que eu gostaria de pontuar aqui. Então, bom, eu vou encerrar por aqui, deixar o vídeo relativamente curto. Se você se interessou, eu só queria realmente reiterar isso, que o ser humano não é um rato, né? Mesmo, mais uma coisa, né? Falam assim, se o ser humano pode conquistar o espaço ou tudo mais, mas mesmo dentro do planeta Terra, quando você para observar o que o Brasil tem de terra cultivada e o que consegue aproveitar, dos oceanos, o tanto que é subaproveitado, né? Por exemplo, aqueles projetos de jardins e de plantações verticais que o ser humano nunca se utilizou, então que pode multiplicar muitas vezes a capacidade de alimentação, né? Então, ou seja, o planeta suporta ainda, ele consegue suportar, principalmente porque o ser humano continua se aprimorando, produzindo energia cada vez mais limpa, devagar, mas tá, né? Então o ser humano, assim, todas essas questões, muitas das questões que são levantadas, elas são muito recentes, e eu acredito, eu tenho muita fé no ser humano. E aí, se né, de repente eu tenho um ou outro inscrito que é terraplanista, e eu não fecho questão com isso, então eu já vi que os terraplanistas também tem uma forma, tem um modelo em que a Terra se expande, né? Ou seja, não tem espaço para conquistar, mas a Terra se expande, então, né, conforme os continentes vão se afastando, a Terra, né, literalmente vai ficando maior. Então, assim, seja qual for o modelo que você adere, ao modelo que você adere, o ser humano não é um rato. Pelo menos eu não sou um rato. Eu não me identifico com um rato. Eu não acho que há tantas semelhanças assim, né? É um estudo comportamental válido, mas são animais muito mais simples e desprovidos de alma, quando você compara com o ser humano, né? Então, bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Inscreva-se no canal, ativem o sininho, compartilhem, porque sem o compartilhamento de vocês, o canal não tem como crescer, nem para onde crescer, né? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.